Você falou dos discípulos que eles provavelmente tinham entre 12 a 20 anos, Pedro era um pouquinho mais velho. Então, quer dizer que Jesus confiou a igreja numa pessoa de 20 anos? Isso é fantástico, né? Os jovens têm espaço. Ele confiou a morte de Golias Na mão de um a um menino também que deveria ter adolescente. uns 13 a 15 anos, porque o Davi tinha sete irmãos, né? Os filhos lá. E na guerra só estavam 3, então sobravam 4 antes de 20 anos, porque você também só podia ir para a guerra depois dos 20. Então estavam 3 na guerra, os outros não estavam. E Davi era o mais novo. Então entre 20 e Davi tem que ter 4 irmãos. Então se a mãe de Davi teve um filho por ano, 19, 18, 17, 16, sobra 15 anos para Davi. E foi aquele lá que ele usou. Então Deus usa muito os jovens. E se você pegar mesmo na história, por exemplo, se eu pegar a história dos grandes mártires, muitos foram jovens. Na história do cristianismo, de um modo geral, muitos foram jovens. E não só a parte espiritual Deus usa, mas na história, por exemplo, Alexandre o Grande, que não era cristão, não era nem época do cristianismo ainda, ele 360 antes de Cristo, 323. 323 anos de Cristo, ele conseguiu toda a conquista macedônica com 20 anos de idade. Uhum. Toda a ampliação, a conquista Desculpa, eu cometi uma imprecisão aqui. 331, 323 é quando ele morre. Isso que eu fiquei na dúvida. Eu acho que não é 323, não. É de trás. Eu falei só, já jogou uma informação, eu acho que é 331. Aí 331. Bateu. Eu falei 360 porque pra testar. Eu falei, vamos ver se ele sabe. 323 é quando ele morre. Quando ele morre. Começa realmente 20 anos de idade. Mas ele com 20 anos de idade já estava atacando o Império Persa de Dario III. Ele já estava... ou seja, é coisa... Com 20 anos, gente. Hoje, com 20 anos, o garoto quer ficar jogando Daniel e seus companheiros... Olha quantos jovens na Bíblia Deus usou. E para missões importantes. Daniel e seus companheiros eram adolescentes quando foram para a Babilônia. José do Egito... Era um jovenzinho. Provavelmente Timóteo. Josias foi rei com 8 anos de idade. Josias também era jovem. Timóteo era jovem, não sabe com que idade, mas era jovem também. E Deus usou esses jovens. E Maria, também você está fazendo a pergunta dos discípulos, se Maria também estava ali não casada ainda naquela situação, ela também estava gravitando ali entre os 13 anos, ou passou um pouco depois, 15 anos. E detalhe, Maria se assentava aos pés de Jesus. Essa é outra expressão idiomática do tempo. Se assentar aos pés de um rabi é ser oficialmente, vou grifar essa palavra, discípulo desse rabi. Lembra que Paulo, quando vai falar da carreira dele, instruído aos pés de Gamaliel, no Talmud fala, bendito aquele muito bom. Talmid. O Talmid é um aluno, de onde a palavra Talmud, o ensino, Talmid, Talmidim, é o plural. É o plural, O bem-aventurado é aqueles Talmidim que cobrem o seu corpo com a poeira do pé do seu mestre, quer dizer, ficam deitados ali. Então, Maria era uma discípula oficial da escola de rabinos de Jesus, o que era uma quebra de paradigma, né? Você conhecendo a Bíblia, você é bom de associar quando vê uma pessoa com personagens bíblicos? Por exemplo, você quando vê o Wesley, lembra de qual personagem bíblico? Wesley, vamos ver aqui, um personagem bíblico. Não, fica de pé pra ele, ele vai matar. Ele vai matar agora, quando ele de pé. Vamos ver, assim... Davi, já pensou? Não, pode ser o Davi, né, porque falou de pé, mas assim, vamos pensar num outro menos sofisticado. Vamos pensar aqui no Eliezer. Eliezer é o servo. O servo de Abraão. O servo de Abraão, que botou a mão na coxa de Abraão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Aí eu não tinha pensado. Já entendi onde o Amado quer chegar. Para fazer o juramento. Mas não, ele é a réplica de Zaqueu. É baixinho que subiu na árvore para ver Jesus. Não, pior que você sabe que lá no Museu do NASP, a gente, que aliás você está me devendo, eu vou uma visita lá. Eu vou, agora aqui ó, em público eu vou lá. Por favor, no fundo do museu, no fundo assim, na parte de trás, nós fizemos um jardim da Bíblia. Uau. Onde construímos em tamanho natural uma réplica da tumba, como era na época de Jesus, uma tumba do segundo século, do primeiro século. Então dá para você contar a ressurreição olhando ali, de túmulo, de muitas coisas, e plantamos somente árvores bíblicas. E uma das árvores que estão plantadas lá é o sicômoro. Mas nem todas as árvores a gente consegue aqui. Então o sicômoro que eu consegui, tem lá em Jericó, né? ele é desse tamanho.
Porque eu não consegui um grandão. Tá desse tamanho. Aí um dia eu tava mostrando lá o pessoal, pois é, esse aqui é o sicômoro. Aí um menino, nossa, ele era baixinho mesmo. Né? Zaqueu era baixinho mesmo. Porque o sicômoro tá assim, 1 metro de altura, mais ou menos. Ele tá crescendo. Um dia chega lá, o sicômoro. Eu tenho outra dúvida. Por que Jesus começou o ministério, entre aspas, tarde, se a gente vê na Bíblia pessoas tão novas fazendo essas coisas? Excelente pergunta você faz. E essa informação que você está dando, ela está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo... Lucas, no capítulo 3, versículo 23. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era, como se pensava, filho de José, filho de Eli. Por que Jesus começou o ministério dele com cerca de 30 anos? Porque quando você vai no Antigo Testamento, os levitas deveriam começar o ministério como sacerdote com 30 anos. E o Messias tinha que exercer ao mesmo tempo 2 papéis, de rei e sacerdote. Então, para exercer o papel de sacerdote, tinha que ser depois dos 30 anos. E também tem uma cultura, na cultura judaica, você só pode ser rabino depois dos 30? Ou... Tinha isso também. Mas é mais uma cultura mais tardia que a gente tem do Talmud e tudo, que você vai crescendo, até atingir o máximo do rabinato ali aos 30 anos. Mas aqui o sentido parece mais o fato... Também tem isso, mas o fato que ele também tinha que exercer como sacerdote. Tanto é que, quando Lucas dá essa informação aqui, a primeira coisa que tem é a unção de Jesus, quando ele é batizado e o Espírito Santo vem sobre ele, como o sacerdote era ungido para começar a atuar. Porque ele tinha que ser sacerdote e ele tinha que ser também, como eu falei, sacerdote e rei. Agora, as mulheres, elas não exerciam cargos eclesiásticos, vamos botar assim, na época da Bíblia. Mas Maria Madalena foi claramente comissionada, né? Jesus deu uma missão para ela ali muito clara. A gente tem alguma informação do que aconteceu com ela? As fontes dizem que ela morreu em Éfeso. Não, em Éfeso algumas fontes atribuem, mas também são controversas, Maria, mãe de Jesus. A Maria Madalena não tem nenhuma trajetória por Éfeso que tenha sido... Maria Madalena não tem... Para onde, na sua teoria, nos seus estudos, para onde ela foi depois da morte de Cristo? É isso que eu deixei muito claro no livro, essa limitação. Eu só pude ir até onde as fontes me davam uma sinalização. Havia fontes que me davam uma sinalização imediata, como essa, por exemplo, do abuso. É muito claro, você vai levantando o texto ali, cruzando dados, olhando... Você perguntou, eu gosto de ler sempre no original grego. A palavra que aparece aqui para pecador, interessante, é diferente e tal. O que dizem os pais da igreja e tudo ali. Há outros indícios ou evidências que me apontam para uma coisa um pouco mais distante. Olha, tudo indica que, mas está um pouquinho mais distante. E há aquilo que eu já... Se eu for dali para frente, eu estou na especulação porque eu não tenho nenhuma indicação. Então, eu não tenho nenhuma informação da vida seguinte de Maria Madalena, a menos que seja aquela que esbarre no lendário, no folclórico, no elemento de tradição posterior. No chutômetro. No chutômetro, exatamente. No chutômetro. Pode, Wesley. Hoje o Wesley quer brilhar, hein? Vocês já perceberam, né? Tô cheio de dúvidas Ele tá aqui. vendo que a audiência tá alta do eu vou brilhar. Vamos estender. Levando em consideração que agora a gente sabe que essa Maria Madalena é a mesma de Betânia, ela duvidou de Jesus quando falou, mestre, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido? Esse é um outro detalhe interessante. Vamos ler essa passagem aqui. É Lucas capítulo 11, quando fala que Jesus demorou alguns dias e Jesus chegou lá, ele estava chorando copiosamente. Vou ler aqui para vocês, só um segundo aqui. Quando Jesus chegou, João capítulo 11, versículo 17, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Lembra que eu falei, 3 quilômetros. É porque na minha versão diz 5 estádios, alguma coisa mas assim. Traduzindo 3, 4 quilômetros. Eu falei 3, 4 quilômetros mais ou menos, né? Muitos dos judeus que vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus havia chegado, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa.
Então Marta disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quem falou isso foi Marta, não foi Maria. Porém... Não, é bom estudante de fazer as perguntas, para não atrapalhar o Não, podcast. veja, mas tem uma comparação com a situação de Maria. Ele vai te defender, vai. Mas também sei que agora mesmo, tudo que o Senhor pedir a ele, ele concederá. Eu sei que se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas eu sei que o que o Senhor pedir para ele, não vai conceder. Ele não vai negar. Jesus falou, seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na manhã da ressurreição do último dia. Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu, sim, Senhor, eu creio. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas permaneceram onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa, a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se em espírito e comoveu. E perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, vem, Senhor, e veja. Jesus chorou. Por que eu fiz aqui a... Nota que as duas falaram a mesma coisa. Mas Marta despertou em Jesus a simpatia teológica. Maria despertou o sentimento, Jesus chorou. E ele agitou-se em espírito. Olha que interessante esse lado humano. Jesus agitou-se em espírito. Essa expressão do grego, agitou-se em espírito, tocou tanto nele que a voz embargou. E Jesus não chorou assim. Não, você foi para o Oriente Médio, você sabe, eles são muito passionais quando eles estão falando, né? Eles falam muito assim, gesticulando, tanto o árabe como o judeu. No trânsito, eles buzinam toda hora, gesticulam. Jesus chorou copiosamente. Jesus chorou de maneira forte, ele agitou-se no espírito. Ele não lacrimejou, ele chorou. Ele chorou. Aqui me mostra uma situação. Marta estava teologicamente correta e despertou a simpatia de Jesus. Maria nem demonstrou tanta profundidade teológica, mas despertou o sentimento de Jesus. Como as minhas lágrimas estão despertando Deus? Como a minha oração está despertando Deus? Olha que interessante esse paradoxo da Bíblia. Deus não muda, é a Bíblia que diz. Mas uma oração pode mudar o desígnio de Deus, porque os ninivitas oraram e Deus não mais decidiu destruir a cidade. Olha que paradoxo. O Deus que não move, o Deus que não muda, perdão, corrigindo, o Deus que não muda, pode ser mudado pela força de uma oração. A oração movimenta o braço do Altíssimo e ele sente conosco. Então, o que eu quero para a minha vida e para todo mundo que está aqui? Que nós, nas nossas orações, na nossa luta com Deus, sejamos como Maria. Ela falou menos do que Marta. Falou menos verdades teológicas do que Marta. Ela mais chorou do que falou. Mas ela provocou lágrimas em Jesus, coisa que a outra não fez. Nada em detrimento a Marta. Claro. Marta também tem o seu valor. Mas a diferença entre as duas aqui é notória. É verdade. E quando Jesus está descansando na casa deles, né, delas em Betânia, Marta vai reclamar com Jesus, né? E fala assim, Jesus, minha irmã lá... Eu tô aqui trabalhando, ela tá aí deitada nos teus pés. Calma, assim, Marta. Maria escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. E outra coisa, não falou que a parte de Marta não era necessária. Só falou que a melhor... É porque o brasileiro tem um problema sério com interpretação de texto. É por isso que quando a gente vai postar algo no Instagram, né, pessoal? A gente lê e relê 10 mil vezes, porque o pessoal não entende nada. E vai continuar não entendendo. Vai continuar não entendendo, mas... ou seja, Jesus não falou, o trabalho de Marta não serve de nada. Só falou que o de Maria era mais importante. Que era estar adorando. Então, a gente revela muito o nosso coração de acordo com quem a gente adora. O que a gente para de fazer para adorar quem merece ser adorado, né? E... a história de Maria, ela é inspiradora.
É uma história de superação, é uma história de descobertas, é uma história de uma improvável se tornando protagonista. E eu quero que a gente possa não só se inspirar em Maria Madalena, mas em todos os outros personagens e personagens bíblicas, homens e mulheres que Deus levantou para que a gente aprenda com a história deles. Qual o maior ensinamento que Maria Madalena nos deixa? Qual é o maior ensinamento que eu vou encontrar nesse livro? O ensinamento é o seguinte, eu vou falar do próprio método. Você é um teólogo, um pregador, você sabe do que eu estou dizendo. 80% da Bíblia não são doutrinas. 80% da Bíblia são histórias, usos e costumes, nome de cidade, acidente geográfico, local, nome de pessoas. Pode olhar. Jesus saiu da cidade X para ir para a cidade Y. Davi foi para o vale do Elá, aquela coisa toda, para a caverna de Adulão. 80% da Bíblia são histórias, só 20% que são doutrinas. E eu aprendi uma coisa, se o especialista colocou aquela pecinha ali, não muda. Ele tem uma razão para colocar. Se o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo, colocou 80% em história, não vamos negligenciar essas histórias, porque são elas que, letra A, vão me dar entendimento para interpretar corretamente os 20% que são doutrina. E letra B, são essas histórias que vão fazer essas doutrinas se tornarem relevantes para a minha vida hoje. Porque a Bíblia poderia ser escrita como um livro de manual de comportamento, onde você abria como um manual de teologia sistemática, doutrina de Deus, doutrina do Espírito Santo, doutrina de Cristo, doutrina da igreja, doutrina do homem, aquele manual. A Bíblia é impressionante. Mas Deus coloca isso em forma de história, então não é só um documentário. Para qualquer mente alcançar. Eu tiro isso para hoje. E aí eu posso dar para vocês a última lição de Maria. Você sabe que no Oriente Médio os nomes são muito escolhidos pelo significado. Muito. De onde veio o nome Maria? É interessante que o nome Maria não é um nome hebraico. O nome Maria é um nome egípcio. É um nome egípcio. Em hieróglifos, em textos egípcios, você tem o nome Mrit. Mrit, em egípcio, faraônico, significa amada. Amada. Mrit, amada de. Então você tem, por exemplo, uma das concubinas lá de Tutmoses, ela chamava Meritamum. A amada do deus Amon. Merit, a amada. Amada do deus Amon. Quando os hebreus estavam no Egito, eles pegavam muitos nomes egípcios. Mas eles pegavam esses nomes e adaptavam para o hebraico. Assim como nós também adaptamos para o português, né? Daí vem o nome Miriam? Exatamente. Mrit, em hebraico, virou Miriam. Em grego, Marias. Então, o nome Maria não tem nada a ver com mar, nem com água. Maria significa amada. Amada. Então, aquela menina, que em hebraico chamava-se Miriam, oriundo do grego, do egípcio Mrit, era amada. Uma menina que talvez quando nasceu os pais já amaram. Mas por alguma razão esse lar lindo, cheio de amor e carinho, se desfez. Os pais desaparecem do cenário. E ela se vê nas mãos de um lobo chamado Simão, que torna a vida dela uma desgraça. Agora eu vou te fazer uma pergunta. E ela venceu. Ela superou. Eu até não sei até que ponto tem um lado dela, mas não foi só a superação dela. Ela permitiu que a graça de Deus a fizesse superar. Você acha que a história de Maria Madalena, ela ter se tornado a mensageira que se tornou, só foi possível por causa desses sofrimentos? Esse foi um impulso para ela buscar Jesus do jeito que ela buscou? Porque muitas mulheres passaram pela vida de Jesus e não buscaram do jeito que ela buscou. Você acha que o nível de sofrimento pode ser permitido para intensificar a busca? Sim. Não que Deus queira, Deus não é nenhum sádico. Mas Deus consegue tirar bênçãos daquilo que ele não desejou. E aqui eu saio do livro para falar do próprio autor. Você está me escutando aqui hoje, em parte pelo que eu não estou contando. O sofrimento que me fez vir até aqui. Claro. Apesar de eu estar falando de uma mulher, em muitos momentos, ao escrever esse livro e fazer essa pesquisa, eu me encontrei em mim mesmo
na história de Maria Madalena. Sabe? Então, repito, Deus não é nenhum sádico. Deus não tem prazer no sofrimento. Deus quer nos livrar do sofrimento. Mas Deus sabe que às vezes é aquilo que vai me impulsionar. E repito, você está me recebendo aqui pela terceira vez que nós estamos tendo um bate-papo, em parte pelo que eu não te contei, mas pelo que me trouxe até aqui. Eu tenho certeza que o Thiago Brunet, que as pessoas veem no palco falando, muitas vezes está ali atingindo aquelas pessoas pelo que elas não estão vendo. E nem imaginam. Nem imaginam. Elas estão vendo você lá bem, tal, feliz, dando uma coisa, dando uma ilustração, puxando alguma coisa do auditório, falando de um livro, aquela coisa toda, motivando, frase de efeito. Mas tem algo que o levou ali. É por isso que não basta apenas alguém repetir o que o vencedor falou. Porque se ele não tiver bagagem, não adianta. As mesmas palavras, ele pode repetir a mesma coisa, mas se ele não tiver bagagem, é como aqueles lá que foram expulsar os demônios em nome de Jesus e o demônio ainda pulou em cima deles ainda. Lembra que os discípulos falavam? Ou seja, não adianta falar em nome de Jesus de Nazaré, sai desse corpo agora. Se você não tiver o Espírito, o demônio vai rir da sua cara. Agora, eu repito, eu não acredito, depois de ler tudo isso, que Maria Madalena é um exemplo de competência, de excelência. Ela é o exemplo de alguém que permitiu que a graça de Deus atuasse nela e fizesse coisas que por ela mesma ela não conseguiria. Maria Madalena é típica aquele menininho que estava um dia, o pai chegou no quarto, o menino estava puxando um armário pesado assim, e nervoso. Pai, por que você está nervoso? Meu carrinho caiu lá atrás, eu não estou aguentando puxar o armário. Faz força. Eu estou fazendo força. O pai perguntou, você está fazendo força? Estou fazendo força. Faz força. Que droga, eu estou fazendo força, não está dando. Você está usando toda a força que você tem? Tô sim. Não está não. Você não pediu para o pai para te ajudar ainda? Só me ajuda. Aí o pai, que era bem mais forte, foi lá e puxou o armário com ele. Às vezes a vitória na vida não se baseia na musculatura que a gente tem para puxar o armário. Baseia-se em ter a humildade de permitir que o Pai o puxe conosco. Aí a gente consegue tirar o que caiu lá atrás. Muito bom. Agora eu vou fazer uma pergunta teológica e vou deixar a bomba na tua mão. Vou deixar pro jeito de bater em você, não em mim. Você acha que essas pessoas como Maria Madalena, no céu, vão ter um lugar diferente do nosso? Vão estar mais próximas de Jesus, um galardão diferente? Olha, galardão, status de galardão é difícil dizer. Mas no Apocalipse fala que algumas pessoas terão um certo destaque no céu pela experiência que eles tiveram na Terra. Por exemplo, a Bíblia menciona, e cada comentarista dá uma interpretação diferente, os 144 mil vestidos de branco. Note que tem uma multidão, mas nessa multidão tem os 144 mil ali, com um destaque. E Apocalipse 14 fala, esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Eles seguram vestes brancas. Tem aqueles também que são os mártires, que é dada para eles uma vestidura branca e é pedido que eles descansem um pouquinho mais de tempo. Então pode ser que no céu haja um destaque no sentido uma categorização, será? Mas uma categorização que eu diria assim, de organização. Esses aqui são os mártires. Não de apartar. Esses aqui são os mártires. Esses aqui são os que vieram da grande tribulação. Esses aqui são os que nunca me abandonaram, mas para organizar como se fossem livros numa biblioteca. Sobre os mártires, estou lembrando de um versículo que me fugiu agora só qual é a passagem, que diz assim, homens que sofreram, foram cerrados ao meio, homens pelo qual o mundo não era digno. Eu leio aqui para você, está aqui em Hebreus, Hebreus capítulo 11. Heróis da fé. Homens pelo qual o mundo não era digno, ou seja, imagina como essas pessoas vão ser recebidas no céu, né? E aqui fala exatamente desse aqui, olha. Hebreus capítulo 11, versículo 37. Isso. Foram apedrejados, cerrados pelo meio, que alguns pensam que seria Isaías, esse aqui. Mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades e foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra.
Todos esses, tendo obtido um bom testemunho pela fé, não obtiveram, porém, a concretização da promessa, porque eles morreram sem ver a Nova Jerusalém. Só que, na minha visão bíblica, essas categorias que haverá na glória são para a organização da história da redenção. Como você deve ter muitos livros na sua biblioteca, você separou. Aqui estão os livros de família, aqui estão os livros de comentários bíblicos, aqui eu vou colocar os livros sobre pregação, aqui eu vou colocar os livros que eu escrevi. Você separa assim. Porém, em termos de galardão, eu uso uma outra parábola bíblica para te responder. Tá. Lembra dos trabalhadores da última hora? Sim, claro. Quem chegou no final do dia recebe o mesmo galardão de quem chegou no início. O galardão é o mesmo para todos. Mas esse tipo de categorização, pelo Apocalipse, dá a entender que haverá. E talvez agora saia da Bíblia para uma possibilidade, por que não imaginar que Maria Madalena vai ter um destaque maior ali, nesse sentido, né? Olha o que ela fez. Olha o exemplo, aqueles que tiveram a oportunidade de escrever a Bíblia, os que morreram mártires, até para a gente saber quem é quem, porque a história da redenção será muito mais ampla, porque eu já tenho em pedaços, em fragmentos. Exatamente. Eu vou conversar com alguém que morreu por amor a Cristo no 2º século, e ele vai me contar como foi, sabe? Bom, a Bíblia fala que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, mas de maneira meramente poética, permita-me dizer que talvez nesse momento uma lágrima teimosa vai rolar no rosto de emoção, né? Não de dor. Não de dor. Então, agora, de uma forma ou de outra, ainda tem a categorização mais simples. Medalha de prata, medalha de bronze. Não interessa, eu quero entrar lá. Eu acho que esse é o desejo de todos nós. Porque